Agora que a gente já entendeu um pouquinho mais, já instalou, já fez o processo de transpilação para gerar o arquivo JS a partir de um arquivo de TypeScript, vocês começam a perceber que essa área ela fica muito poluída, ou seja, a gente tem arquivos TypeScript misturado com arquivos de JavaScript. Então, pensando em um projeto que futuramente venha a crescer, é interessante a gente separar, ou seja, aonde cada informação vai ficar dentro do projeto, ok? Então, a gente também tem um arquivo de configuração do TypeScript que permite fazer esses tipos de configuração, onde vai ficar o arquivo de saída, configuração da versão do JavaScript, a versão do ECMAScript que a gente vai trabalhar, se a gente vai trabalhar com a forma antiga do JavaScript, trabalhar com questão de export, ou vai trabalhar com módulo, então a gente consegue definir essas configurações do TypeScript antes mesmo de iniciar um projeto. E como que a gente faz isso? A gente vem aqui no terminal, digita npx, lembrando, npx porque eu não fiz a instalação de forma global dentro do meu computador. Então, eu fiz a instalação diretamente no projeto. Então, eu utilizo o npx, tsc, --init. Então, esse comando, o que ele vai fazer? Ele vai gerar um arquivo para a gente com algumas configurações já pré-estabelecidas que se chama tsconfig.json. Então, a gente tem o packed.json, que é a configuração do nosso projeto, né, que a gente tem as dependências, né, do TypeScript, e o tsconfig é a configuração do TypeScript. Então, as configurações de compilação, né, então a gente tem várias opções que a gente pode estar configurando. Então, aqui a primeira configuração que ele tem, ele gera um arquivo de configuração modelo, né? Você não precisa preencher todos, então por isso que a maioria deles está comentado. Você pode até remover essas configurações, caso você queira, e é o ideal. Então, na maioria dos projetos eu removo. Só que, como é um curso, eu vou deixar aqui para a gente entender um pouquinho mais. Então, aqui ele define o alvo. Então, a gente está trabalhando com o ECMAScript de 2016, né? Ele tem mais algumas configurações, aquela questão do módulo que eu expliquei, né? Aqui ele está trabalhando com Common.js. Você pode trabalhar tanto com Common.js ou pode mudar para Module, que é a forma com que a gente hoje trabalha, principalmente nos frameworks, né? Então tem o módulo e o Common.js. Então você pode estar trabalhando com uma das duas. Vamos manter essa aqui por enquanto. Um outro ponto, que é o ponto que a gente vai trabalhar e utilizar para ajudar no nosso processo, é essa configuração aqui embaixo, que é o altdir, ou seja, o diretório de saída, a pasta onde vai ficar os nossos arquivinhos JS. Então a gente vai descomentar isso aqui e vai pedir para o TypeScript jogar esse arquivo dentro da pasta dist. Então dentro da pasta dist é onde vai ficar os nossos arquivos JS depois da transpilação, né, dos nossos arquivos TypeScript. Nesse momento a gente só vai configurar isso, mas depois a gente vai aprender outras propriedades desse arquivo, né, outras opções para habilitar, perfeito? E o que a gente vai fazer? Como a gente definiu que a gente tem um diretório de saída, a gente não vai utilizar aquela forma com que a gente utilizava, que era o tsc e passava o nome do arquivo, porque agora a gente já definiu que a gente tem um caminho de saída. Então, o TypeScript, que ele vai verificar? Ele vai verificar se tem outros arquivos TypeScript e vai fazer a transpilação e jogar dentro da pasta dist, que é a pasta que a gente definiu aqui, perfeito? Então, o que eu vou fazer? Vou dar um cls e digitar um outro comando aqui, npx tsc --build. Então, ele vai buildar o nosso processo e separar, né, os arquivos de TypeScript do arquivo de JavaScript. Eu vou até excluir esse arquivo aqui, não vamos precisar mais dele. E a gente percebe que a gente tem esse arquivo TypeScript. A hora que a gente executar, o que ele fez? Ele criou uma pasta dist e dentro dessa pasta dist a gente tem o nosso arquivo introdução.js. Se a gente tivesse mais um arquivo, vamos pensar que a gente tem um arquivo que é um arquivo que a gente vai utilizar nas próximas aulas, chamado tipagem.ts. E aqui nessa tipagem eu vou colocar um console.log também. Console.log tipagem.
Ok? Salvei o arquivo. Quando eu executar novamente, olha o que vai acontecer. Ele fez o processo de transpilação e percebe que agora a gente tem o arquivo introdução.js e também a gente tem o tipagem.js. Então, em primeiro momento, a gente conseguiu definir aonde ficariam os arquivos JS do nosso projeto. E aí a gente tem uma organização dentro do nosso código, né? Então, deixa eu excluir essa pasta JS, não precisa. Então, a gente sabe que dentro da pasta dist vão ficar os arquivos JavaScript, depois do processo de transpilação. Os arquivos TypeScript eles ficam dentro dessa pasta, depois a gente vai aprender a configurar, para definir aonde esses arquivos ficariam também, do tipo com formato extensão TypeScript, para organizar ainda mais, né? E aqui a gente tem os arquivos de configuração, né? Então, a gente tem o tsconfig, que a gente acabou de configurar, tem o pack.json, o lock, e aqui esses dois arquivos a gente vai tirar daqui e colocar dentro de uma pasta também, para ficar mais organizado. Então, o que vimos nessa aula? A gente entendeu o que seria o tsconfig, para que ele serve. Então, é uma forma da gente configurar as propriedades do projeto em relação a TypeScript, definindo a pasta onde ficariam os arquivos TypeScript, aonde seriam gerados os arquivos JavaScript, qual é a versão do ECMAScript que a gente vai estar trabalhando, se a gente vai trabalhar com módulo no formato CommonJS ou módulo. Então a gente consegue definir esses tipos de propriedades dentro desse arquivo tsconfig. E na próxima aula a gente vai entender como fazer com que esses arquivos TypeScript eles ficam dentro de uma pasta, e depois a gente já entra com os conceitos de TypeScript, que é a parte de tipagem de dados.